Olá, tudo bem? Então, oitavo ano, não estão cansados não, né? Espero que não. Voltei com mais aquela aula, né, de bateria de exercícios, com a corda total. Vamos lá, peguem um caderno, peguem folha, vamos praticar bastante, né? Porque só praticando é que a gente aprende. Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá, vamos dar início então à nossa bateria de exercícios, né? Que como eu já tinha dito para vocês, vamos continuar naquela pegada, né, do último aula, do último vídeo, que é interpretação, que são os nossos textos, mais gramática, mesclar, na verdade, né? Vamos mesclar esses exercícios através das duas coisas, perfeito? Vamos ao nosso primeiro texto, que quem não estiver enxergando não tem problema, ou você aumenta a sua tela do celular ou dá um zoom na tela do seu computador. Mas, de qualquer forma, eu vou ler para vocês e aí vocês acompanham a leitura, perfeito? Vamos lá. Muito antes do celular. Basta olhar com um pouquinho de atenção para o mundo à nossa volta e fica fácil perceber. As tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Telefones celulares com mil e uma funções, internet rápida, tablets, conexão sem fim. Enviar e receber informações é o que está por trás de todas essas invenções. Cerca de 400 anos atrás, para uma mensagem sair de um lugar e chegar a outro, ela precisava ser escrita em um papel, que era transportado por um mensageiro do lugar onde a coisa aconteceu até o lugar onde estava a pessoa que seria informada sobre aquilo. Uma das maiores invenções humanas, o sistema de correios, surgido na Inglaterra no século XVII, permitiu dividir os custos de todas as mensagens trocadas, pois o mesmo mensageiro podia entregar vários bilhetes. No mesmo século, a invenção dos jornais tornou possível receber informações sobre muitas coisas diferentes que haviam acontecido em lugares diversos. Todas eram transmitidas ao mesmo tempo, graças a uma central, o jornal, que recebia cartas de correspondente em diversos lugares o tempo todo. Só que, apesar desses dois grandes avanços na forma como as informações podiam ser compartilhadas, as mensagens ainda dependiam da velocidade dos meios de transporte para chegar ao seu destinatário, fosse uma pessoa ou um jornal. A saída inovadora e revolucionária para esse problema foi a invenção da telegrafia. Tele quer dizer distância e grafia escrita. Foram elaborados sistemas de semáforos em que letras são formadas por bandeirolas dispostas de maneiras específicas. A partir do século XVIII, na França, dispostas de maneiras específicas. A partir do século XVIII, na França, foram instaladas linhas de semáforos, capazes de transmitir mensagens ao longo de centenas de quilômetros. Já em meados do século XIX, a descoberta da indução eletromagnética permitiu ligar dois pontos muito distantes por um fio condutor de eletricidade, dando origem à telegrafia por fio. Então, vamos ver, né, qual é o nosso exercício pertinente a esse texto. Ou os, né? Vamos ver se é mais de um. Qual é o assunto desse texto? Bem, ele trata de evolução das tecnologias da comunicação, ele trata de forma de funcionamento do telégrafo, da importância das tecnologias de comunicação ou da invenção do sistema de correios. Bem, eu acho que se você, né, prestou atenção no texto, você já consegue eliminar umas questões aqui. De qualquer forma, eu não aconselho você marcar a opção sem retomar o texto, né? Porque tudo que está aqui está no texto. Porém, eu quero o assunto, né, do que trata o texto. Vamos voltar nele ali e pegar, né, as nossas coisas mais pertinentes dele. Vamos lá, deixa eu pegar minha caneta. Bem, o tema já diz, né, muito antes do celular. Então, se é muito antes do celular, né, porque celular também trata de comunicação. Perfeito? E aí ele começa, né, a dizer de como ficou mais fácil o celular,
né? Ele começa a dizer, essa comunicação ela ficou mais presente, né? Ele diz assim, ó, basta olhar um pouquinho de atenção para o mundo à nossa volta e fica fácil perceber que as tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Aí ele vai botando, né? O telefone, a internet, tablet, parará, parará. Enviar e receber informações é o que está por trás de todas essas invenções. Então, já sei que trata, né, de tecnologias de comunicação. E aí ele começa a dizer como surgiu a comunicação, né? Então, ele começa a dizer, ó, que uma das invenções humanas do sistema foi o correio. Antes disso, ele fala, né, que 400 anos atrás, uma mensagem para sair de um lugar e chegar no outro, né, precisava ser escrita num papel e ter um mensageiro para levar de um lado e levar do outro para aquela pessoa que vai receber. E aí ele fala que depois de algum tempo foi inventado o sistema do correio, né, que facilitou um pouquinho, né, essa troca de mensagens, pois uma mesma pessoa poderia levar vários bilhetes a vários lugares. É o que ele fala aqui no terceiro parágrafo. O quarto parágrafo, ele diz, né, que a invenção dos jornais tornou possível receber informações distintas, né, de vários lugares ao mesmo tempo, vários tipos de informação. Então, olha só, ele está falando do meio de comunicação, ele diz todo o processo, né, ele começa a dizer sobre a escrita, a troca de mensagem, né, que uma pessoa tinha que levar para o outro, depois tinha o correio, que uma própria pessoa poderia entregar vários bilhetes ao mesmo tempo. Depois ele fala da invenção do jornal, né? Que aí com a invenção do jornal a gente pode ter acesso a receber, né, diversas coisas diferentes de vários lugares diferentes. Isso quer dizer, ele tá dando várias formas, várias pontes, né, para acontecer. Aí, dando andamento sobre o que ele continua falando, né? Depois do jornal, ele continua. Só que, apesar desses dois grandes avanços, é o que a gente está aqui, ó. Tô aqui, ó. Desses dois grandes avanços, informa como a informação podia ser compartilhada e as mensagens ainda dependiam da velocidade e dos meios de transporte para chegar aos seus destinatários, fosse através de pessoa ou fosse através de jornal, que de qualquer forma precisava, né, ser transportado, precisava de uma coisa mais veloz. Aí ele continua. A saída inovadora e a revolução para esse problema foi a invenção da telegrafia. Então, ele dá mais um passo. Ele falou de pessoas, ele falou do correio, ele falou do jornal, e agora ele está falando da telegrafia. E aí ele continua. A partir do final do século XVIII, na França, foram instaladas linhas de semáforos capazes de transmitir as mensagens. Já em meados do século XIX, a descoberta da indução da eletromagnética permitiu ligar dois pontos muito distantes por um fio condutor de eletricidade, dando origem à telegrafia por fio. Então, quer dizer, ele conta todo o processo de comunicação. Se ele conta todo o processo de comunicação, qual é a minha resposta? Olha ali, ó. É a evolução da tecnologia, a forma de funcionamento do telégrafo, a importância das tecnologias ou a invenção do sistema de correios? Bem, então olha só. A invenção do sistema de correio, ele fala, perfeito, ele cita, né? Mas por que ele cita a invenção do correio? Porque ele quer explicar um dos fatos que aconteceu esse meio de transporte de comunicação, né? Então, o assunto não é a invenção dos correios. Esse não é o assunto principal do meu texto. A importância das tecnologias de comunicação, ele não fala da importância, e sim, né, da evolução, de como o meio da tecnologia ela veio em processo, né? Então, não é a C também, sim a A, exatamente pela evolução. O telégrafo ele nem comenta, né? Então, a resposta é A, de amor. Olha ali o gabarito. Essa é só uma questão mesmo de você entender o texto, né? Se você conseguiu compreender as fases do texto, você consegue matar essa questão. Então, eu tenho mais uma, né? Mais uma questão para a gente resolver do texto. Tenho ali, ó. No trecho, tele quer dizer a distância e grafia significa escrita. Os parênteses foram usados para destacar uma expressão, fazer uma citação de outro autor, fazer uma explicação ou indicar um diálogo. Então, vamos ver para que serviu os parênteses? Vamos voltar aqui no texto? É aqui no final, ó. Vou botar aqui na linha 18, na linha 19. Ih, não vai poder ficar. Ah, dá sim, aqui, ó. A saída, tá aqui, ó.
A saída inovadora e revolucionária para esse problema foi a invenção da telegrafia. Ó, tele quer dizer distância, e grafia, escrita. Então, isso que está no parênteses, ele está explicando o que é telegrafia. Ele explica, né, a palavra anterior, que é telegrafia. Ó, foi a invenção da telegrafia. O que foi a telegrafia? O que é a telegrafia? Tele, distância, grafia, escrita. Viu como? Muito fácil essa daí, né? Então, é para destacar uma expressão? Não. Poxa. Vamos pegar a caneta. Não, não é para destacar uma expressão. É fazer uma citação? Também não. É fazer uma explicação? Sim, é fazer uma explicação. Também não é um diálogo. Foi muito fácil. Só a gente voltar ao texto que a gente conseguiu, né, matar essa questão. Então, vamos para a próxima. Aí, ó. C de casa. Perfeito. A próxima, eu tenho um outro textozinho aí do lado, mas é gramática pura. Perfeito? Vamos ler ali, ó. Estatuto da sua nova vida. Artigo 1. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm o direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 2. A palavra liberdade será suprimida dos dicionários a partir deste instante. Será algo vivo como o fogo e o amor. Bem, eu tirei, né, uns versozinhos ali, ó. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras. Aí, o que eu quero saber? Olha ali a pergunta. Qual é o processo de formação da palavra destacada? Né? Então, foi tirado daqui, ó. Foi tirado desse trecho. E a palavra destacada é terça-feira. Ele quer o processo de formação. Então, ela foi formada, né? A palavra terça-feira, ela foi formada por terças e feiras. Então, terças-feiras, deu terças-feiras. Houve alguma mudança fonológica? Não. Então, só pode ser o quê? Quando eu tenho essa composição de duas palavras sem alteração fonológica? Justa posição, né? É justa posição. Muito fácil, né? Bem, é uma questão mesmo de vocês relembrarem. Mas não parei na gramática, usei o próprio texto, né, que a gente acabou de ler, para fazer essa perguntinha aí, ó. Na primeira estrofe do poema, está sugerido que as pessoas devem. Então, lá na primeira estrofe, ele dá uma sugestão, né? O que as pessoas devem fazer? Viver prazerosamente todos os dias da semana, determinar o dia e as horas de sua folga semanal, realizar tarefas desagradáveis só nas terças-feiras, transformar os dias de trabalho em dias de domingo. Então, vamos voltar lá? Vamos voltar ao texto. Então, aqui no texto, ele quer, né, que você tire daqui. Fique decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras, todos os dias, inclusive as terças, mais cinzentas, têm o direito a converter-se em manhãs de domingo. Então, todos os dias, até as terças mais cinzentas, elas têm que converter-se aos domingos. Então, né, qual é a teoria? A teoria diz, né, que domingo, né, é um dia de descanso, é um dia prazeroso, né, porque, teoricamente, para a maioria das pessoas não há trabalho, né, não há nossa labuta. E aí, o que ocorre? Dias prazerosos de eu fazer qualquer coisa menos trabalhar, né? Posso descansar, posso passear. E aí ele diz isso, que é um decreto, que todos os dias da semana, inclusive aquelas terças mais cinzentas, elas devem se converter em dias, né, prazerosos. Então, vamos descobrir qual é daquelas opções lá? Ó, viver prazerosamente todos os dias, ó, já conseguimos matar. É a A. Vamos ver as outras, só para confirmar? A B, determinar o dia e as horas da sua folga? Não, ele não fala isso, né? Realizar tarefas desagradáveis só nas terças-feiras? Muito menos isso. Ele não fala em momento nenhum de realizar nada desagradável na terça. Ele só cita que, né, que aquelas terças-feiras mais cinzentas possam ser domingos, mas de momento nenhum ela fala que é desagradável. Transformar os dias de trabalho em dias de domingo. Não é transformar, é fazer com que os dias da semana sejam prazerosos também. Perfeito? Então, é A de amor. Conferindo nosso gabarito, A de amor, né? Mas eu tenho mais uma, que é, né,
um pouco gramatical. Vamos lá? Em o direito a converter-se em manhãs de domingo, o termo destacado refere-se... Bem, esse se, ele refere lá no texto a terça-feira, dia da semana, manhã cinzenta ou manhãs de domingos. Vamos voltar ao texto? Ó, é o direito a converter-se. Então, aqui eu tenho, está aqui, ó. Tenho direito, tá aqui, ó, a converter-se. Esse se refere aqui. Vamos ler todo o início, né? Tá ali, ó. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm o direito a converter-se. O que é converter-se? Quem que vai se converter? É a terça, é o dia da semana, é a manhã cinzenta ou é a manhã de domingo? Ó, tem o direito a converter-se em manhã de domingo. Então, não é, porque algo vai ser convertido amanhã. O que vai ser convertido para amanhã de domingo? Terças-feiras, né? As terças-feiras é que serão convertidas. Então, aonde é que está a terça-feira aqui na minha opção? Na A também. Olha ali, A também, né? Então, é uma questão gramatical. Isso cai muito em questões, né, de prova, para vocês voltarem ao texto, o que aquela palavra retoma no texto. Então, tem que retomar mesmo. Vamos ali. E uma tirinha, né? Calvin, você saberia nos dizer quem foi nosso primeiro presidente? Não, mas eu conheço a origem secreta de cada super-herói da Liga Termonuclear. Ó, se perceberam que está destacado? Eu vou até marcar aqui, ó. Termonuclear, aqui, ó. Tá destacado. Termonuclear da Justiça do Capitão Cometa. Você fica depois da aula, Calvin. Eu não sou burro, é que o conhecimento que eu domino não tem uma utilização prática. Então, olha lá, qual é a formação da palavra destacada? Na termonuclear, ela foi formada de quê? Para quem não sabe, termonuclear, ela, né, veio da palavra térmico e nuclear. Térmico, nuclear, formou termonuclear. Houve mudança fonológica nessa palavra? Ó, térmico, nuclear, termonuclear. E aí? Claro, né? Da primeira você já vê, térmico não é mais térmico, é termo, né? Então, houve uma mudança. Se houve uma mudança, né? Nessa formação teve mudança fonológica, ela só pode ser o quê? Aglutinação, né? Quando há mudança fonológica, ela é aglutinação. Vamos para mais uma tirinha gramatiqueira. Vamos ali. Mãe. O mãe, percebam que está destacado aqui, né? Mãe, Haroldo e eu podemos alugar um vídeo hoje à noite? Acho que não, Calvin. Você tem que estudar. E se a gente alugasse uma fita educativa? Qual? As aeromoças canibais gostosonas. Agora ela não deixa nem a gente ir até a locadora. Eu acho que nós aprenderíamos muito vendo essa fita. A pergunta é, qual a função sintática da palavra destacada? Bem, nós fizemos um exercício muito parecido, né, no vídeo anterior. E eu dei, né, umas regrinhas para vocês, que é... Aqui é porque eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, porque tá muito pequenininho, eu tenho uma vírgula. Fico até aqui mesmo, perto da palavra mãe, Haroldo, né? Tem uma vírgula. Eu não posso separar sujeito de predicado com vírgula. Então, eu já vou eliminar na função sintática o sujeito. E aí, esse mãe... Haroldo e eu podemos alugar um vídeo? Tem alguma função sintática com outro termo da oração? Essa palavra mãe? Então, não tem. Se eu não tenho, né, uma ligação sintática, qual é a mesma função sintática para ela? Ai, desculpa, pessoal, eu bati a mão aqui. Qual é? Vocativo, né? O vocativo é aquele que não tem a função interligada com nada na frase. É o vocativo. Olha ali o nosso gabarito vocativo. Viu? Perfeito. Vamos para a próxima questão. É um outro textinho. Vamos ler. Uma questão de ponto de vista.
E lá estava o menino segurando o rabo do gato e o gato fazendo a maior algazarra. Chega sua mãe e diz: pare de puxar o rabo desse gato, menino. E ele responde sem se abalar: eu não estou puxando, mãe, só estou segurando. Quem está puxando é ele. Vamos ver o que eu quero desse texto? Vamos ali. Na passagem, pare de puxar o rabo desse gato, menino. A palavra destacada tem como classificação A, aposto, B, vocativo, C, sujeito, D, objeto direto. Bem, vocês não podem errar essa questão. Vamos lá, respondam aí. Aposto, vocativo, sujeito ou objeto direto? Bem, olha só. Percebam que eu tenho o que aqui? Vírgula. Mesmo que o sujeito, né? A gente já sabe que o sujeito ele pode se locomover. Ele pode estar no início, ele pode estar no final, ele pode estar no meio de uma oração. Então, mesmo que pudesse ser a opção C, não é por quê? Porque tem uma vírgula, então eu já elimino o meu sujeito, né? Porque eu não separo sujeito de predicado com vírgula. Perfeito? Objeto direto. Para ser objeto direto, esse termo aí teria que estar complementando um verbo transitivo direto, né? Que não é o caso. Ele também não complementa verbo, então não é objeto direto. Então, sobrou o aposto vocativo. Função. Aposto, ele se associa a algum termo da oração, né, para especificar, para enumerar, né, para explicar esse termo. E o vocativo, ele chama, ele interpela e não se associa a nenhum outro termo da oração. E aí, é aposto vocativo. Muito bem, quem disse vocativo, né? Não teria outra opção para ele. B de bola, vocativo. Só que eu tenho mais uma questão desse texto, tá assim. Em qual dos trechos abaixo se percebe humor? Então, eu tenho humor. Na linha 1. E lá estava o menino segurando o rabo do gato. E o gato fazendo a maior algazarra. Na linha 2. Pare de puxar o rabo desse gato, menino. Na D. Só estou segurando, quem está puxando é ele. Bem, essa aí não teria como, precisava nem voltar ao texto, mas vamos voltar a si mesmo. Né? Na linha 1, tenho duas coisas para tirar. Logo o início, lá estava o menino segurando o rabo do gato. Depois, e o gato fazendo a maior algazarra. Depois, na linha 2, pare de puxar o rabo desse gato, menino. E na última, ele diz que só está segurando quem está puxando é ele. Qual é o desse que está fazendo humor? Ah, professor, não achei humor, não achei engraçado em nenhuma delas. Mas tem sim, né? Tem a parte divertida daí, porque o que o menino está fazendo? Né? O menino está segurando o rabo do gato. Perfeito? Né? O gato lá super agitado e a mãe pede para o menino largar o rabo. E aí ele fala que ele não está segurando, que ele não está puxando. Que quem está puxando é quem? É o gato, né? Então, ele fala exatamente ao contrário. Então, o humor está exatamente aí na D de dado, que só estou segurando, quem está puxando é ele. Vocês verem que na hora muitos falam assim, né? Ah, não vejo humor, não vejo graça, mas precisa analisar todo o contexto, né? Em alguns momentos pode ser que vocês não vejam mesmo graça, mas, né, tem a parte divertida sim. Vamos para mais uma questão. Ele diz assim: no trecho eu não estou puxando, mãe, só estou segurando. Quem está puxando é ele. As palavras sublinhadas só são exemplos de linguagem. Então, eu tenho ali: ensinada na escola, estudada nas gramáticas. Bem, eu não, só para eu sublinhar aqui para vocês, tá aqui, ó. É esse aqui. Não tô puxando. Quem tá puxando é ele. Essas são aí as palavras destacadas, tá? As palavras sublinhadas são exemplos de ensinada na escola, estudada nas gramáticas, usada em livros técnicos, utilizada com familiares e colegas. E aí, aonde é que eu uso,
né? O tá, o tô, o pra. E aí, aonde é que eu uso? Eu ensino isso na escola? Primeiro que na nossa gramática, né? O tá e o tô não existem, né? É estou e está. Então, aqui, ó, quando ele fala assim, ensinada na escola, não é. Não é porque a gente não pode ensinar o tô e o tá, e sim o estou e o está. Então, já vou eliminar essa. Perfeito? Estudada nas gramáticas, uma coisa junta a outra, porque se é estudada na gramática, é ensinada na escola. Então, se eu não ensino na escola, ela também não é estudada na gramática. Então, a A e a B é a mesma coisa. Usada em livros técnicos. Bem, os livros técnicos são as gramáticas. No caso, deixa de ser para português a gramática. Então, já vou eliminar. É utilizada onde? Na D de dado. Familiares e colegas. Para ficar bem claro para vocês, hein? Que adoram falar o tô, o tá, o pra. Perfeito. Vocês podem falar à vontade. Desde que vocês saibam, né, que não são palavras atribuídas na norma gramatical, né? Nos nossos livros didáticos, nos nossos livros paradidáticos, não são, né? Não está dentro das regras da língua portuguesa. E aí, você só pode utilizar com os seus amigos, com as suas famílias, muito menos escrever, perfeito? Em redação, por favor, né? Nas provas, vocês não cometam, né, esse erro. E aí, a resposta desde dado. Bem, finalizamos por hoje, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bye, bye!